Voltamos aí com o Evangelho sem tradições. No último vídeo nós estudamos um pouco sobre João Batista, né? Então João Batista ele vem totalmente quebrar essa questão de tradições da época, né? E que serve para os nossos tempos também, né? Tradições que os homens criam, que são totalmente desvirtuadas aí do plano de Deus, são totalmente desconectadas com aquilo que Deus tem de propósito para o ser humano. E o mais interessante que nós vimos ali em João Batista é que basicamente eram três elementos, né? O deserto, porque ele vivia no deserto; a água, porque ele batizava as pessoas para arrependimento com água; e o terceiro, lógico, mais importante, era a palavra de Deus, que ele trazia totalmente direcionada aos corações dos judeus naquela época, e essa palavra que hoje não é somente dos judeus, mas todos aqueles que creem em Jesus. E é interessante que o personagem, né, a persona ali do João Batista, né, ele era totalmente diferente das pessoas da sua época, né, porque além de viver no deserto, ele se vestia de pele de couro, de animal, né, comia mel, gafanhoto, coisas que totalmente diferentes do que as pessoas praticavam na época, né. E o interessante é que João Batista ele quebra as tradições de sua época, não somente com a palavra de Deus, né, que era totalmente diferente, mas também ele vinha com uma maneira simples, né, de se vestir, de se viver, totalmente fora de riquezas, né, e somente com a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vimos ali em Lucas capítulo 1, os versículos 16, que diz que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Então, o objetivo da palavra de Deus pela boca do servo João Batista era justamente converter o coração dos homens. Ou seja, se os corações precisavam ser convertidos, significava que eles estavam o quê? Distantes, né? E um outro ponto também diz que irá diante do Senhor do Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então prestem atenção, o povo ele é tido como desobedientes e nós vamos ver que a pregação de João era exatamente essa. Todos eram pecadores. Não tinha nenhum que passaria como exceção, nenhum religioso. Então todos precisavam se arrepender. A palavra era para todos. E é interessante que diz, ó, vai converter os desobedientes à prudência, né? Então nós vamos ver também que a palavra que saía da boca de João Batista, que era a palavra de Deus, era justamente voltada para transformar os corações, para mudança de vida. Não tinha nada a ver com tradições, de você fazer aquilo, de você vestir daquela forma, de você cumprir aquilo. Não tinha nada a ver com coisas humanas externas, mas sim com o coração do homem e principalmente mudança de atitude, né? Porque as pessoas que ouviam essa palavra de Deus vindo pelo servo de João Batista, eles vinham até ele, né, para serem batizados ali no Rio Jordão. E era muito interessante porque eles vinham já confessando seus pecados e se arrependendo, e eles eram batizados, e de fato essa profecia se cumprindo, né? Porque Deus estava preparando um povo. E de que maneira que Deus prepara um povo? É através do coração, é mudança de vida, né? E isso nós vemos numa passagem muito interessante que está ali em Lucas, que diz assim: as pessoas foram procurar João Batista e eles começaram a interrogar, dizendo, ó, que havemos, pois, de fazer, né? Então, o povo tinha uma dúvida, né? Então, por mais que eles tinham as práticas religiosas da sua época, eles foram até João Batista, eles viram que aquela palavra de Deus procedia de Deus e começaram a perguntar, o que a gente tem que fazer, né? Então, João Batista, ele não passou uma lista de coisas para se fazer de forma externa, de se vestir, de coisas que de fato não fazem nenhum sentido e que muitas vezes nos nossos dias nós vivemos e se apegamos a isso e damos mais valor do que a própria palavra de Deus. Mas o teor da palavra de João Batista foi totalmente diferente. Ele diz, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Da mesma forma, quem tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos. E ele falou assim, olha, não cobreis mais do que é estipulado. E os soldados lhe procuraram também, e ele disse, olha,
A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Então veja que todas as orientações partindo da mensagem que tinha como objetivo de preparar um povo para o Senhor, de converter o coração das pessoas para Deus, ela estava totalmente voltada ao coração do homem em mudança de atitude e mudança de coração. E um ponto que fica muito evidente e que nos dá uma segurança muito grande que essa mensagem vem de Deus é que ali em Lucas, capítulo 1 ainda, versículo 66, diz assim: todos os que ouviam guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? Falando de João Batista, do nascimento dele. E aí conclui o versículo com uma maneira que a gente vai fechar esse vídeo, que diz assim: e a mão do Senhor estava com ele. Então tudo que João Batista fez, tudo que ele pregou foi direcionado por Deus. E a mão do Senhor estava com ele, acompanhando ele, direcionando, protegendo. Então a mensagem que fica aqui para nós nesse dia é essa: desapegue das tradições, volte seu coração para Deus, escute a palavra de uma forma simples, direta, objetiva, e que a mão do Senhor também esteja com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.